Olá, eu sou o professor Denner e apresento o meu livro As Origens da Bíblia. Ele é um compêndio histórico, filosófico e teosófico. Basicamente, historicamente falando, as origens da Bíblia têm uma origem no primeiro concílio de Nicéia, do imperador romano Constantino, em 325 depois de Cristo. Eu vou dar uma explanação a grosso modo. O que aconteceu? O Império Romano era uma ditadura, certo? Pois bem, ele era um império que dominava toda aquela região. Região que continham vários povos, inclusive os hebreus. É um assunto muito longo, por isso que o livro tem 283 páginas. O que aconteceu naquela época? Vamos pensar no movimento do cristianismo como o imperador via, como o governo via o movimento. Esqueçam um pouco a parte religiosa da coisa e pensem como um movimento. Como que um governo ditador vai enxergar um movimento? Qualquer movimento que não seja governamental, dentro de uma ditadura, ele é visto como uma afronta, ele é visto como desafiador, é uma ameaça para o governo. Ainda mais com as ideias do cristianismo. Vejam bem, para a gente analisar isso, você precisa se desprender da parte religiosa, olhar só a parte histórica. O que aconteceu? Existia um movimento, esse movimento se chamava cristianismo. Esse movimento pregava o quê? Dentro de uma ditadura, que era o Império Romano. Era um império que perseguia, era um império que cobrava, e o soldado ia na porta do cidadão que não pagava imposto, levava as coisas dele, podia ser preso porque não pagava imposto. Então esse movimento, o que ele dizia? Ele dizia de paz, ele dizia as coisas, vamos dizer assim, que Cristo dizia, que Jesus dizia. Não vão entrar no mérito se Jesus existiu ou não, não entrem nesse mérito. Existiu um movimento. Isso é verdade, isso é histórico. Existiu um movimento chamado cristianismo. Esse movimento, ele começa no ano zero, que é o ano de onde nós presumimos a vinda de Jesus, tá bom? Então, existiu um movimento, e isso é certeza. Esse movimento era visto como uma afronta pelo Império Romano. O Império Romano via esse movimento como um perigo, por isso os cristãos foram perseguidos. Eles não foram perseguidos porque eram cristãos, porque era de uma religião, essa religião nem existia. Esta religião, o cristianismo, não existia. Existia um movimento que pregava liberdade. Da mesma forma, o judaísmo também não existia. O judaísmo ele passa a existir na Idade Média. Então a gente precisa se desprender da parte religiosa para entender a parte histórica. Porque a parte religiosa, seja ela judaica, seja ela de Maomé, seja ela de qualquer parte religiosa, ela é tendenciosa, ela vai puxar a história para o lado deles. Então nós temos que olhar a parte histórica. Para você olhar a parte histórica de como surgiu a Bíblia, você precisa se desapegar da parte religiosa. Depois nós entramos na parte religiosa, que é a parte onde eu entro na parte filosófica. Mas a parte histórica é essa. O que aconteceu? Esse movimento, que nós vamos chamar de cristianismo, ele é uma ameaça para o governo. Então o governo, a ditadura, o Império Romano começa a perseguir os cristãos. Perseguir, manda matar mesmo. Prende e mata, prende e mata, prende e mata. Que é o que todo governo autoritário faz. Certo? Qualquer governo autoritário no mundo, seja ele de direita, de esquerda, comunista, nazista, seja qualquer governo autoritário no mundo, ele persegue seus inimigos e mata.
né? E é o que o governo do Império Romano fazia com seus inimigos. Qualquer um que desafiasse o governo era perseguido e morto, né? Preso, né? Enfim. O que aconteceu com esse movimento? Esse movimento, o cristianismo, começou a ser perseguido porque eles pregavam liberdade. Liberdade não interessa para um governo autoritário, né? O governo começa a perseguir. O que acontece? O movimento começou a crescer e começou a haver evasão de Roma. Essas pessoas, muitas pessoas, também vindo com esse movimento, os abusos do Império Romano, devido à cobrança de impostos, né? Os soldados romanos iam na casa dos romanos para cobrar imposto, para tirar moeda, para tirar comida, para tirar alimento. O povo vivia na miséria, né? Então o povo começa a se evadir de Roma, sair de Roma e ir para o campo, né? O que acontece? Roma começa a perder com isso, porque começa a perder os impostos. Muita gente começa a fugir, porque a ditadura estava muito pesada. O governo estava cobrando imposto em cima de imposto em cima do povo. Então o povo começa a fugir, começa a evadir para o campo para não pagar imposto, para não ser perseguido. Esse é o movimento do cristianismo, né? E isso começa lá no ano 0 e vai indo, vai indo. Quando chega no ano 300, por volta de 300, o imperador Constantino, ele vê que o caminho não é continuar assim. Por quê? Porque Roma começa a perder, Roma começa a ser mal vista, o império começa a ser mal visto. O que ele faz? Ele faz um acordo com os líderes desses movimentos. E ele fala, vamos instituir uma religião para o Império Romano, né? Porque até então o Império Romano era pagão, tido como paganismo, né? Não é que não existiam religiões, existiam. Os antigos egípcios tinham o quemetismo, existiam outras religiões. Mas o Império Romano ele até que permitia a religião, desde que ela não se movimentasse como um movimento popular, desde que não oferecesse perigo para o Império, né? O cristianismo oferecia. O que esse concílio, ele é tido como um concílio, vamos dizer assim, ecumênico. Foi a primeira tentativa de alcançar um consenso desse Império Romano com uma igreja, né? E ele vai criando a igreja, que é chamada Igreja Católica. E aí ele começa a criar uma certa empatia desse movimento, para que esse movimento volte para Roma, não ofereça perigo e fique do lado do Império Romano. Já que você tem um movimento que oferece perigo, você se junta a ele e fala, ó, vocês vão seguir os meus preceitos, vocês vão andar na minha linha, e em troca, né, vocês voltam para Roma, pagam impostos, eu paro de perseguir os cristãos, né, mas nós criamos uma religião, né, que aliada ao Império Romano. Então a igreja ela passa a ser obrigada, né, ela passa a ser criada, né, que ela não existia, e ele cria o primeiro concílio, que é o chamado Concílio de Nicéia, né? Essa é a origem da Bíblia. Então os livros sinóticos eram os livros tidos como confiáveis. E os apócrifos eram os livros tidos como não confiáveis. Na verdade, olhando a grosso modo, são livros de vários povos, de várias épocas, daqueles povos da Mesopotâmia, são escrituras, são pergaminhos. É um compêndio, é uma mistura, na verdade. Não existe essa Bíblia como um livro original. Eles são várias escrituras que vão sendo colocadas e depois modificadas. Cada modificação da Bíblia é tida como um concílio, né? Então, oficialmente, o concílio de Nicéia foi o primeiro, né? Mas já havia tido outras tentativas, né? Mas aí o que acontece? Esses livros, essas escrituras, são tidas como escrituras sinóticas, que vocês já ouviram falar, né?
E as escrituras apócrifas? As escrituras apócrifas são os livros que não eram confiáveis, que não estão na Bíblia. Que são escrituras que existem da mesma forma. Existem como? Existem arqueologicamente. Estão em museus, estão em estudos arqueológicos. Né? Agora, em 1940, descobriram outros pergaminhos, que são os pergaminhos de Qumran, que foi descoberto numa caverna, me parece que no Iraque, não é isso? No Iraque. Então é isso, gente. E aí o que eu falo no livro? Eu mostro como as culturas antigas, as origens da Bíblia está baseada toda nessas culturas antigas. Né? Então, depois eu falo também da origem do judaísmo, né? É muito complexo de falar sobre isso, porque eu não quero ser mal interpretado, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque judeu, gente, na verdade é um povo, tudo bem, nós precisamos respeitar o povo judeu, mas judeu é uma religião. Ele é uma religião, ele não é bem um povo, entendeu? Porque a origem do judeu é a mesma origem do árabe, inclusive linguística. Eles falam que o hebraico surgiu não sei há quantos mil anos atrás. Não é bem assim, entende? Então, assim, toda a estrutura do judaísmo, ela vem de um movimento chamado movimento dos zelotes, que eles queriam a libertação, também era um movimento que queria a libertação do Império Romano, daquele povo hebreu, né? Ele queria a libertação do Império Romano pela espada. Então o Messias pro judeu, para os zelotes antigamente, quando não existia o judaísmo, apesar que o judaísmo diz que existia, né? Quem criou o judaísmo foi criado, ele vem se estabelecendo igual ao cristianismo, mais ou menos na mesma época. Né? E ele vai se sedimentar com os maçoretas no século XIX, né, o judaísmo. Mas ele vem dos zelotes, daquele movimento que queria a libertação do povo judeu, né, dos hebreus, pela espada. Então o Messias teria que ser um guerreiro, ele teria que vir para libertar os judeus do Império Romano pela espada. Por isso que o judeu não aceita Jesus Cristo, porque ele ainda espera. Então a religião judaica, por exemplo, ela tem algumas posições que assim a gente precisa respeitar como religião, mas eles também precisam respeitar os outros povos, porque eles se acham o povo escolhido de Deus, né? Todas as religiões antigas se acham o povo escolhido de Deus. Todas as religiões antigas esperam um Messias. Então, assim, o que nós temos de informação é que realmente, por exemplo, o que era o hebreu? O hebreu vem do Coptaguancho, que dizia Apriu, né? Apriu. Só que Apiru significa povo do outro lado do rio. No caso, quando você tinha lá o Império Egípcio, o povo do outro lado do rio, né? Império Egípcio, Faraó Akenaton. O povo do outro lado do rio era tido como Apiru. Então todos os povos das montanhas que ficavam do outro lado do rio, para querer entrar dentro do Egito, porque o Egito era uma civilização, ele tinha tudo lá dentro, tinha riqueza, então todos os povos queriam entrar, eles eram tidos como hebreu, né? Hebreu significa povo do outro lado do rio. Então toda aquela miscelânea de povos, né? Então o judeu, ele não é uma raça que vem de um povo só, como eles dizem, né? É uma miscelânea, né? São vários povos que entraram no Egito, né? E depois aí você tem outras revoluções dentro do Egito, tem outras tentativas, né? E aí esses povos, alguns desses povos fogem, eles vão procurar a terra prometida, que terra prometida também é coisa de todas as religiões antigas. Todas as religiões antigas, todas as seitas antigas procuram a terra prometida e esperam o Messias. E aguardam o fim do mundo, e muitas religiões acreditam
é no dilúvio. Não é só a Torá, não é só o Velho Testamento, não é só o cristianismo, não é só o judaísmo que acredita no dilúvio. O dilúvio ele está escrito, existe a lenda de Atrahasis, é uma lenda suméria que é o dilúvio. Existe a lenda, aqui no Brasil, existe... eu vou deixar aí no link um livro também muito interessante da Zatar, que é sobre mitologia. E aí vocês vão encontrar essa mitologia do dilúvio em vários povos do mundo. É muito interessante, é muito legal, né? Mas enfim, aí é mais ou menos falando da origem do cristianismo, do judaísmo, né? Dando uma pincelada, é isso, tá? Agora, filosoficamente, o que eu abordo? Eu abordo as questões da existência. Porque o fato da Bíblia ser construída e ser escrita por vários povos, isso não tira o valor espiritual da Bíblia. Veja bem, isso não tira o valor espiritual da Bíblia. A Bíblia tem valor espiritual. Por quê? Porque essas escrituras, elas são baseadas no ser humano. Na convivência, na sociedade, na política social. Os 10 mandamentos, eles são baseados nos mandamentos egípcios. Então, assim, tem toda uma história. Quando você vai ver, por exemplo, esse povo que vai para Canaã, quando ele chega em Canaã, não tinha ninguém em Canaã, era a terra prometida do judeu, como o judeu fala. Não, tinha o povo cananita. Faraó Akenaton, faraó egípcio, ele acaba com o quemetismo, que é a religião egípcia. Ele acaba com o quemetismo, ele diz que só ele, porque o quemetismo é politeísta, acreditava em vários deuses. Faraó Akenaton, ele dizia que não podia, o povo não podia, como todo ditador, o povo não podia acreditar em vários deuses, porque só ele era Deus. Faraó Akenaton, o imperador. Então ele proíbe o politeísmo e cria o monoteísmo. É daí que esses povos, que são chamados povos do outro lado do rio, os áprios, os hebreus, eles fogem, porque eles precisam fugir do Egito, e aí você tem lá o êxodo de Moisés, que ele é dito numa época fictícia pela Bíblia e tudo mais, só que eles fogem para Canaã, isso é verdade. Ele chega em Canaã e encontra outro povo. Esse outro povo é o que? É politeísta. Eles acreditam no Deus Sol, que na língua cananita é El. Por isso que os judeus, os hebreus, os áprios, os povos dos outros lados dos rios, do rio Eufrates, no caso, ele absorve aquela cultura, Toda vez que você tem um povo que entra em outra região, que emigra, migra ou imigra, e enfim, vice-versa também, você tem um sincretismo de cultura e um sincretismo religioso. E aí o que acontece? O Deus Sol e as estrelas para os cananitas eram deuses. Os ápiros, os hebreus, eles absorvem isso, mas como eles trazem aquela visão monoteísta do Egito, de que só existe um Deus, que no caso é um Deus só, não pode ser politeísta, eles absorvem isso lá. Eles ficam anos no Egito. Eles absorvem isso e quando eles chegam em Canaã, eles se deparam com outra religião politeísta. Eles não aceitam, mas existe o sincretismo. Então eles começam a chamar os deuses dos cananitas de anjos. E aí você tem Micael, Auriel. El é o quê? El é o sol, é o Deus Sol, que os cananitas chamam de El. E aí você tem a mistura de já uma cultura que vem trazida do Egito com a mistura da cultura cananita e da religião cananita. E aí você tem esse sincretismo, que é de onde começa essas origens do judaísmo. O judaísmo não existia como religião, como eles dizem, não é um povo, ele é uma religião que vem daí.
tá? Nem como religião existia ainda, muito menos como um povo, uma raça, é isso que eu quero dizer. Não é que não é um povo, não é uma raça. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os termos, né? Agora, é direito deles pensar que eles são um povo? Sim, é direito deles. Como é direito do católico também pensar. O cristão pode pensar, nós somos um povo só. Né? Mas não é. Tem católico japonês, tem católico inglês, tem católico tibetano, tem católico em todo lugar do mundo. Né? Não é um povo. É a mesma coisa o judeu. Então, assim, se um judeu casa com uma menina que não é judeu, ela tem que se converter ao judaísmo e ela passa a ser judia. Né? Mas não é que ela é da raça, não é uma raça, é uma religião. Então, assim, é muito complexo. Mas nós precisamos respeitar isso. Né? Nós não podemos dizer isso de uma forma pejorativa, subjetiva. Né? Nós precisamos respeitar. Como eles precisam respeitar a história. Né? Então, assim, todos os povos precisam ser respeitados. Desde índios, negros, judeus, todos os povos. É direito de cada um pensar que é um povo, pensar o que quiser, entendeu? O que não é direito é um povo querer se sobrepor ao outro. Dizer, nós somos escolhidos, vocês não são, nós somos melhor, nós somos superiores. Isso aí já não é direito de ninguém. Né? Então, assim, esse também é o conteúdo filosófico do livro, tá? Por isso que ele é um compêndio filosófico também, não só histórico, né? Eu trato desses assuntos do livro de uma maneira muito realista e com muita habilidade, né? De modéstia à parte, porque o que eu quero trazer no livro é uma mensagem de paz, de humanidade, né, de respeito a todos os povos, de respeito à religião judaica, respeito ao povo judeu, respeito ao povo cristão, né, mas colocar os pingos nos is, né, o que é história, o que é fictício, né? Porque muita coisa que tá na Bíblia foi colocado depois, foi colocado por questões ideológicas, mesmo a história da Bíblia toda já é assim, né? A Bíblia toda já tem a história que vem lá do Constantino, que é o concílio de Nicéia, depois os outros concílios, que são concílios que tem que andar junto com o Império Romano, e depois com os outros impérios, né, que vai se desenvolvendo lá dentro da Europa na Idade Média, né, depois do fim do Império Romano, certo? Então é isso. Basicamente é isso, as origens da Bíblia. A parte teosófica é uma parte que eu entro um pouco em Atlântida. Também tem como que tem a ver a Bíblia com Atlântida? Olha, você vai encontrar Platão falando da Atlântida, tá? E aí eu trato um pouco de teosofia também, né? Que a teosofia é o estudo da filosofia e vamos dizer assim, do significado da vida, né? A essência do ser das coisas, a natureza. Veja bem, essa parte filosófica eu falo, a natureza. O que é a natureza? O homem, ele se vê como um ser a parte da natureza. O homem não é um ser a parte da natureza. O homem faz parte da natureza. O homem é reflexo da natureza. Nós somos reflexo da natureza. Se nós somos reflexo da natureza e temos inteligência, a natureza também tem inteligência. Ah, professor, mas isso é um absurdo, não sei o que lá. Não é um absurdo. Nós somos fruto da natureza. Nós temos inteligência, a natureza também tem inteligência. Pode ser que não seja uma inteligência igual à nossa, tá? Mas com certeza é muito superior. Tá? Então, assim, a Terra tem inteligência, não pode ser que não seja um cérebro, não é igual a nós. Como nós não somos, nós temos a parte animal, mas nós não somos iguais aos animais. Né? Da mesma forma, a natureza, ela se manifesta de forma inteligente. Isso não tem como você negar. Então existe uma inteligência. Ah, mas isso está só na matéria, está só... Gente, a ciência não explica isso. Tá? Não explica. A ciência tenta explicar, não consegue. Tá? Então, assim,
existe realmente uma forma inteligente na natureza, né? Tá aí. Mas a ciência explica, explica. Então faz um planeta, faz ele flutuar e viver no universo. E flutuar no universo, ser coordenado, ser organizado, ter essa gravitação, tá? Então, assim, teoria da científica é uma coisa, prática é outra, tá? Então, assim, a gente precisa analisar as coisas verdadeiramente, né? A natureza tem inteligência, ela se manifesta de forma inteligente e o homem, ele é reflexo da natureza, tá? Então, se o homem é inteligente, a natureza é inteligente, tá? Então, assim, tudo que existe na gente é reflexo do que existe na natureza. Tá? Então, se tem dentro de você é porque tem na natureza, porque você veio da natureza. Né? Então, o homem veio da natureza. Isso é teosofia, tá? Isso é metafísica. Então, assim, a metafísica surge lá na Grécia Antiga. Né? É a filosofia que tenta explicar a origem do ser. Tá bom? Gente, um grande abraço. Tá aí meu livro. É um livro grande. Tá muito bem formatado, muito legal, e ele está disponível no Clube do Livro, tá bom? É só bater aí As Origens da Bíblia, Denner José Datti, que vai aparecer aí no Google, e eu estou colocando em outras plataformas também, mas a princípio está disponível no Clube do Livro. Um grande abraço, paz, prosperidade, que Deus abençoe a todos os povos, a você, sua família, e que nós possamos construir um mundo cada vez melhor. Grande abraço!